Olá, tudo bem? Muito obrigada por ter retornado ao canal, na qual iremos aprender mais um tema aqui, né? Na verdade, eu compartilho com vocês um pouquinho do que eu sei, né? Para nós conseguirmos aprender cada semana um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor. E o tema de hoje que eu quero abordar é que nós fomos planejados por Deus. Olha que Deus maravilhoso. Antes de mim e de você existir, Deus já tinha um plano especial para cada um de nós. É um Deus muito maravilhoso, né? E, bom, o amor de Deus, ele é incalculável, né? Deus, ele é maravilhoso e ele só quer o nosso bem, né? Quando nem mesmo nós acreditamos, o que Deus faz conosco? Ele vai lá e nos mostra o seu amor em cada gesto, em cada coisa do dia a dia, na sua proteção, num pôr do sol, num amanhecer, em cada detalhe da nossa vida. Deus colocou detalhes para nós repararmos. Uma simples flor que, por exemplo, na primavera, quando você sai na rua, por exemplo, aquelas flores lindas, coloridas, Deus fez para nós, na verdade, por tamanho amor que Ele tem por cada um de nós. E é sobre isso que, na verdade, eu quero falar no tema de hoje. Como é importante nós acreditarmos nisso e, e saber isso, né, para cada um de nós, como o amor de Deus para conosco é grande, né? E mesmo quando nós não acreditamos, Deus está lá acreditando na gente, né, e nos incentivando no nosso dia a dia. Mesmo diante dos desafios, Deus está lá, porque nós fomos planejados por Ele, nós somos filhos e filhas dele. E nada vai frustrar os planos. O que eu faça, o que você faça, nada vai frustrar os planos que Deus tem para cada um de nós. E eu vou compartilhar um pouquinho, né? Já peguei aqui a Bíblia. Eu vou compartilhar um pouquinho dos versos que falam exatamente sobre isso, né? E aí eu vou abrir o primeiro tema o primeiro verso que eu vou abrir, está em Salmo 71. Salmo 71, 6. Diz assim: desde o ventre materno eu dependo de ti. Tu me sustentaste e eu sempre te louvarei. Então, eu e você nem existíamos, mas nos planos de Deus, cada um de nós já existia. E olha que Deus maravilhoso, ele deixa isso escrito na promessa. Ele prova pra gente, né? Não a gente quando fica em contato com ele, quando a gente ora, né, procura de ter uma comunhão, mesmo assim, mas ele deixou provas exatamente sobre versículo, tamanha importância que nós temos para Deus, cada um de nós. Então a gente leu o Salmo 71, 6. Ainda em Salmo, eu vou aproveitar outra passagem que também fala disso, quando eu fui procurar esse tema, e eu vi como tem passagens que falam sobre isso, né? Na Bíblia, como Deus é um Deus de detalhes, né? E não só de detalhes, mas de coisas grandiosas também, mas ele está nos mínimos detalhes também. Salmo 139, 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando fui formado, quando eu fui formado. Então, assim, como Deus é, né? Aqui ele fala da sua grandeza, né? Que não estavam escondidos, na verdade, né? A gente nem existia e já estava nos planos de Deus. Aí agora nós iremos para Jeremias. Jeremias 1:5. Aqui quando a gente entra em Jeremias,
o título desse verso que eu vou ler é o chamado de Jeremias. Só que isso nós podemos aplicar sim, né? Deus falou com Jeremias através desse verso também, dando motivação, enfim, para o ministério dele. Mas nós podemos fazer em cada versículo da Bíblia, a gente pode aplicar também para a nossa vida. Nós podemos substituir o nome daquele profeta, enfim, pelo nosso, porque Deus chama a mim e a você, Ele se importa conosco. Então, aqui eu vou ler aqui, né? Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações, porque está falando sobre Jeremias, mas eu chamo a mim e a você também, né, para sermos evangelistas, né? Não nas pequenas coisas que você vai largar a sua profissão e ser profeta, ou não é isso que Deus quer dizer, mas que nós podemos também passar o amor dele para frente, para as pessoas que não conhecem, né? Aqui essa passagem ele está falando para Jeremias, né? Que é quando o chamado de Jeremias acontece, mas nós podemos aplicar, né? O contexto para hoje em dia também, né? Deus chama a mim e a você também. Antes mesmo da gente existir, Deus já tinha um plano, uma missão para cada um de nós que nós iríamos desempenhar neste mundo, né? Nós já estávamos nos planos de Deus. E aqui a gente vai ler Isaías 49. Escutem vocês, ouçam vocês, nações, antes de eu nascer, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, Ele fez menções ao meu nome. Então, são outros contextos, né, como Deus chamava os profetas, enfim, falava com os seus discípulos, mas que a gente pode aplicar aqui também. Então, como nós somos amados por Deus, Ele nos chamou antes mesmo de nós existirmos. E aí eu quero falar um pouquinho também, na verdade, Deus nos chamou só para nós vivermos uma vida aqui na Terra. Muito pelo contrário, Deus quer viver uma eternidade com a gente. E aqui quando entra isso, eu não podia deixar de abordar, né, que Deus ele tem um plano na nossa vida antes mesmo da gente nascer. Deus já sonhava com o nosso nascimento. Nós somos seres únicos e especiais. Não existe ninguém como cada um de nós. Cada um de nós tem um ponto diferente um do outro, né? Nós somos amados por um único Deus, né? Um único Pai, na verdade, de amor que nos ama tanto, mas somos únicos diante de milhões, milhões e milhões de pessoas. Não existe ninguém como você, com o seu DNA, com as suas características. E aí, Deus não criou a gente só para viver nesse mundo. Deus tem planos maiores para a nossa vida. E aqui eu deixo um ponto que Deus quer nos dar também a chance da salvação, da vida eterna. Ele não quer só a gente aqui, Ele quer um dia morar com cada um de nós quando o Senhor Jesus voltar. E aqui Ele nos dá essa possibilidade, a salvação. Ele quer nos encontrar, nos abraçar, e imagina a cena como vai ser linda, né? Ele não criou só nós para este mundo, e sim para vivermos um dia, nos reencontrarmos com Ele. Aqui é uma etapa, faz parte, né? Faz parte nós nascemos, nós nos moldamos nosso caráter, aqui fazemos nossas escolhas, porque Deus não é um Deus de imposição. Ele nos deixa escolher, nos dá o livre-arbítrio, mas Ele nos criou para um propósito muito maior, para uma vida inteira ao lado dele, né? Para uma possibilidade de salvação, uma vida eterna ao lado dele e das pessoas que nós amamos. Por isso que é tão importante nós evangelizarmos, fazer nossa parte, porque tem gente que não conhece sobre um Deus, imagina, sobre um Deus maravilhoso desse. E o que eu e você estamos fazendo para levar essa mensagem a todos, para se cumprir o propósito de toda língua e nação conhecer o Senhor Jesus Cristo, para que Ele volte, né? Porque a Bíblia fala que Ele só vai voltar quando todo mundo tiver a oportunidade de ter a salvação, de conhecer esse nome, né? Que é Jesus. E enquanto tiver um ou outro que ainda não teve a possibilidade, Ele vai dar jeito de alcançar.
E para isso nós precisamos abreviar a sua volta como? Evangelizando, falando do amor de Deus para todos, para que todos conheçam e Ele possa voltar para nos levar para morar num lar eterno, numa salvação, através da salvação. E Deus é um Deus tão maravilhoso que ele não só fez o plano para nós aqui, como também um plano futuro para que, se nós aceitássemos, nós tivéssemos essa oportunidade de vida eterna quando ele vier, né? E aqui em João 3,16, quem que pode ter a vida eterna? Quem será, né? Quem que pode ter essa possibilidade de salvação? Primeiro que a salvação é uma coisa de graça, né? Não custa nada. É uma coisa que está em acesso para todos nós. E aqui João 3,16 é um verso muito conhecido, mas que ele fala exatamente sobre isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que nós possamos aceitar essa salvação, essa graça, que é de graça que Deus nos dá. E que nós possamos ter a dimensão de quão importante nós somos para Deus. E mesmo que muitas vezes, algumas vezes na nossa vida, todos têm momentos altos e baixos, que nós não nos sentirmos tão importantes, ou naquele momento que você se sentiu importante, que nós tenhamos essa noção que somos amados por Deus, somos filhas e filhas do Rei, e que somos seus filhos, e que Ele nos ama incondicionalmente. O ser humano, ele rotula, né? Ele é um amor às vezes condicional. Ai, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, Deus não age dessa maneira. Para Deus, o amor dele é incondicional. Não tem uma condição específica que você vai fazer Deus te ama mais ou Deus te ama menos. Ele te ama muito, sempre. É um amor incondicional, é um amor de Deus, é sublime. Nós, seres humanos, não entendemos tamanho amor. Tanto é que ele deu seu Filho unigênito para morrer na cruz por mim e por você, para que nós tivéssemos essa oportunidade de salvação. Eu vou compartilhar um hino com vocês, tá? Agora, que fala sobre isso, que vocês possam entender tamanho amor. E que mesmo que às vezes a gente sinta, às vezes a gente está no alto, no baixo, enfim, mas que nós sintamos esse amor que Deus tem por cada um de nós. Bom, essa música, ela é muito bonita, vou deixar o link dela se vocês quiserem escutar novamente. Ela chama Diz, da Gabriela. Espero que vocês tenham gostado do tema e que vocês consigam se sentir amados por Deus. E que mesmo quando nós não sentirmos, nós não estivermos no alto, às vezes estamos um pouquinho para baixo, que nós sintamos essa certeza que Ele está ao nosso lado, que Ele nos ama incondicionalmente e nada vai fazer isso, nada vai fazer com que isto mude, e que através disso nós temos a possibilidade da salvação que somente Cristo Jesus nos dá, e que nós possamos aproveitar sempre essa oportunidade, que é de graça e que está em acesso para todos nós. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo, tenha uma semana feliz. Que Deus te abençoe. Até a próxima.